A gente vai agora pro movimento cubista. Então, dentre esses movimentos aqui, o cubismo talvez seja o mais popular, né? O que as pessoas lembram mais rápido quando a gente fala de vanguarda, principalmente por causa do Pablo Picasso, né? Que é talvez o principal expoente do cubismo, e eu imagino que todo mundo aqui já tenha pelo menos ouvido falar de Pablo Picasso, né? E muitos de vocês também já viram obras do Picasso. Para quem já viu, já vai entender um pouco mais fácil do que se trata uma obra cubista. Então, para você criar a sua obra cubista, você vai pensar principalmente na descaracterização da forma, mais especificamente na desfragmentação da forma. Então, se você pensar, vamos pensar numa figura humana. Inclusive, é o que eu gostaria de propor, que você fizesse uma figura humana, porque como você pode ver ali na maioria das obras ali, envolve uma pessoa, Sim. como objeto principal ali da pintura. Então, para você fazer uma figura humana, para a gente passar a ideia das características do cubismo nessa figura que você vai fazer, você vai pensar em como desfragmentar a imagem desse personagem, dessa pessoa que vai compor sua pintura. Então, vocês podem reparar nas imagens que estão aparecendo aí, que ela tem proporções completamente fora de realidade, né? E geralmente elas estão remetendo a figuras geométricas, então até por isso esse nome de cubismo. E para a gente desfragmentar essa imagem, você tem que pensar em como passar uma imagem que seria 3D, né, uma representação de uma pessoa, como que você vai representar isso num plano 2D, ou seja, numa imagem 3D a gente consegue observar o objeto por todos os lados, certo? Então, para você representar isso num plano 2D, é aí que a gente vai chegar no cubismo. Você precisa desfragmentar o objeto, no caso a pessoa, tentando representar cada um dos ângulos e colocando num espaço 2D. Para isso não tem como não desconfigurar como que é o rosto humano. Então você já pode desapegar de realidade Sim, senhor. e se apegar principalmente nisso que eu falei de tentar captar todos os ângulos de uma pessoa e representar numa tela aí, né, num ambiente bidimensional. Tá. Eu vou usar o spray, mas vocês fingem que vocês não estão vendo, porque nessa época do o cubismo a gente tá falando de qual, de que período? Mais ou menos nesse período de 1900. Tá, Então então imagina também 1905 também. Também não existia spray não, mas eu vou usar um spray aqui para o que eu quero. Tenho perguntas. Sim. Quando eu tô falando de cubismo, a maioria das imagens que a gente viu ali, penso bastante no Picasso para falar isso, são cores bem vivas também. Isso é uma característica mesmo ou é uma escolha mais do Picasso mesmo? Baseado naquelas imagens que apareceram ali, das que eu já vi, varia bastante. Vai ter umas que vai puxar mais para um lado mais melancólico, outras vai ser... Então ela vai muito mais pela questão das formas do que pela questão das cores. Tá. O Portinari poderia considerar ele cubista? Eu acho que sim, vai Talvez ter você obras pareça. dele assim, cubista já é e mais- outras expressionistas. ele Aquele já que a gente estava falando dos retirantes seria expressionista, né? Ele já é mais pro lado do azul, umas cores mais tristes assim, né? Sim. O Portinari. Uhum. E outros artistas brasileiros ali, sei lá, Tarsila do Amaral, por exemplo, posso considerar cubista? Sim, muitas obras dela a gente pode considerar cubista. Alguma sugestão de cubismo aqui? Eu iria fazer o Elton Soriano aqui, cubista, igual eu fiz da outra vez. Mas se vocês quiserem pedir alguma outra pessoa cubista aí, que eu conheça, podem pedir também. Senão eu vou fazer o Elton. Pronto. Vou te fazer de perfil. Mas naqueles esquemas, né? De perfil. Até bom você fazer de perfil, porque eu acho que é mais ilustrativo pra gente pegar as características do cubismo numa imagem de perfil. Porque se a gente imaginar numa foto de perfil, por exemplo, uma foto é uma imagem 2D, certo? Uma foto 2D. Ou seja, se a gente vê uma foto de uma pessoa de perfil,
o lado que está do outro lado da imagem, né? Por exemplo, uma foto de uma pessoa de perfil pegando aqui o perfil do lado esquerdo. Nessa foto, eu não consigo ver, não consigo mensurar o que é que tem do lado direito dessa pessoa, porque por ser uma imagem 2D, o lado que está atrás da imagem não vai ser mostrado. Então, no caso aqui do cubismo, a gente vai tentar fazer com que, mesmo aí numa imagem 2D, você represente essa figura mostrando todas as suas facetas, todos os lados dessa imagem, né? No caso é uma pessoa, todos os lados dessa pessoa, tentar capturar todos os ângulos e representá-la numa imagem 2D. Esse que acaba sendo o maior desafio aí. Então, ó, então fiz aqui de perfil e aí que eu tô representando o outro lado que estaria lá, se fosse uma foto eu não conseguiria ver essa partezinha aqui. É isso, né? Também não tinha muito apego às proporções reais, né? Obviamente. Não tinha. Do rosto. Esse olho é marrom. Gostei. Gostei das cores dessas cores aí, desse laranja. Só uma contravenção aqui, fazer uma pupila branca. E com relação a sentimentos, o cubismo tem alguma intenção nessa direção dos sentimentos, como a gente, da mesma forma que a gente tinha falado do expressionismo? Sim, mas não é algo, não é um marcante, né? Que, lembrando que aqui eu tentei resumir o máximo sobre cada uma das vanguardas, né? Eu tentei condensar todo o movimento nas principais características de cada um. Então, esse daqui fica sendo algo bem resumido. Óbvio que se a gente for estudar a fundo, a gente vai ver que é muito mais do que isso que a gente está falando, mas serve como um excelente resumo isso que a gente está fazendo, de poder fixar realmente as principais características de cada um dos movimentos. É porque foram muito influentes para a gente ter o que a gente tem hoje de arte contemporânea, né? Então, todos esses movimentos de arte contemporânea que a gente tem hoje se alimentaram dessa fonte que são as vanguardas artísticas aí do início do século XX. Fazer um brinquinho que você nem tem. Não precisa desenhar uma orelha, não. Ficou horrível. Eu gostei que o ouvido ficou na parte de cima da orelha. Meu ouvido é aqui. Você falou que não precisava ter nada a ver, amor. Você falou que não Pode precisava. ser. Então, pra você deixar ainda mais cubista, eu acho que você poderia fazer uma orelha outra orelha na parte de baixo dessa grande orelha que você fez aí. Aqui? Outro ouvido. Dentro dela? Você fez um ouvido na parte de cima. Aham. Cabe outro ouvido da parte de baixo. Aí fica duas orelhas em uma, tipo isso? Sim. Gostei. Você não gostou, não? Se fosse o Picasso, você ia estar pagando milhões dessa obra aqui, ó. Um dos artistas mais ricos em vida, né? Inclusive, vale fazer o comentário. Ele conseguiu algo raro. Tô certo ou é uma fanfic? Tá certo. Conseguiu algo raro que foi de fazer sucesso e poder desfrutar disso ainda em vida, né? Sim.
E ele também, pelo que eu li, né, mas deixando bem claro que eu fiz faculdade de arte nem nada do tipo, ele era uma pessoa também muito produtiva, né? Ele... Durante a vida dele, ele fez muita coisa. Provavelmente é o artista com o maior número de produção registrada aí que o ser humano tem conhecimento. Bom, acho que tá bom você cubista. O que vocês acham, gente? Tá bom? Precisa de mais algum detalhe? Tô deixando passar despercebido algum detalhe do Eltinho que eu não coloquei aqui? Tá cubista, não tá? Vocês pagariam milhões na minha obra, do mesmo jeito que o Picasso... Quero ficar rica que nem o Picasso. Pergunta, o fundo não precisa ser uniforme uma cor só, não, né? Na verdade, ó, dava pra ter feito até inclusive com as misturinhas de cor, assim, sabe? Pra causar um efeito um pouco diferente do que só a cor chapada. É agora que vai estar o galo presente aqui no seu negócio. Pronto, acho que tá pronto. Finalizado também a obra cubista da Gabi aí, ó. Deixe suas impressões. Vocês acham que estão condizentes com as características do cubismo? Envia para o cliente e vamos para a próxima.